Que doideira. É isso, é o garotão, foi forjado na Miguel Lemos, Rua Folclórica, em busca da sua autonomia, da sua Mas aí independência. você já tinha saído da casa dos seus pais, você estava Não, morando... já. Não, eu já, saí da já. casa dos meus pais, eu tinha 17 anos. Como assim? E já ainda morando e pagando Não, as contas e... pagando as contas e... Da família. olha, eu vou Da te família? dizer, e vou te Foi dizer, arrimo eu fui, de família. eu fui arrimo de pais vivos, porque Pô, que maravilha. numa hora de um determinado momento, meus pais tinham, enfim, não tinham a facilidade financeira e tal, não tinham uma situação muito confortável, e eu, enfim, a partir de um determinado ponto da minha vida, fui eu que ajudei colaborava com eles, enfim, ajudava, eu é que praticamente sustentava a família já muito jovem, essa condição. E casa jovem também, né? E me casei jovem, com 21 anos, me casei com o Odile, já nessa circunstância totalmente atípica, Mas né? por quê? Mas contextualiza, quem era Odile? por quê? O que isso representa? Porque você tinha o mundo inteiro, né? Aos seus pés, assim, novinho. Mas eu vou te contar. Primeiro que foi uma história de amor, não Foi é? uma paixão mesmo. Paixão, tanto dela quanto minha. Ela inclusive, na época, estava noiva lá em Paris. Ah, é? De um sujeito importante na França e tal. E ela desfez o noivado e veio morar no Brasil. E eu disse para ela, inclusive... Logo depois que eu me casei, com ela, eu tinha 21 anos de idade. Eu fui morar na França, né? E aí, quando eu cheguei na França, eu me recordo que ela frequentava o Grand Monde francês, né? Ela era, assim, uma pessoa que frequentava a alta sociedade da França. E havia muita curiosidade dos amigos dela, como ela era uma pessoa que tinha muitos relacionamentos, em conhecer quem é esse marido que é o Odile se casou com 20... menino que tem 21 anos de idade e tal. E aí tinha uma certa curiosidade para me conhecer. E eu me recordo de um episódio que foi assim meio divisor de águas do meu momento ali na França. Quando eu cheguei lá em Paris, ela tinha um amigo que era um grande industrial da França chamado Paul-Louis Vellet. E esse sujeito era muito amigo dela, um sujeito, assim, mal comparando, assim, o Matarazzo da época áurea aqui em São Paulo, ele era isso na França. Inclusive, ele era o dono de uma indústria chamada Sud Aviation, que era uma indústria aeronáutica que fazia os aviões Caravelle, que na época eram os melhores aviões, enfim, que tinham no mundo. E ele era muito amigo dela e tal, e disse, olha, eu quero te oferecer um jantar para você e para o seu marido, black tie, aqui na minha casa, um jantar para 100 pessoas, porque a sociedade da França quer conhecer o teu marido e tal. E aí eu disse para ela, claro, vou, com o maior prazer. Essas coisas e tal. não te intimidavam, assim, não? Então, mas deixa eu te contar que, de fato... né? Caramba! E sem falar francês, porque naquela época eu não falava francês, eu acabei aprendendo... Na marra. Enfim, aprendi na cama, né? GTM! Porque a melhor maneira de você aprender um idioma é na cama, e eu aprendi rápido. E aí o seguinte... Que maravilhoso isso. Eu fui nesse... Aí nesse Só jantar... uma coisinha, eu posso usar essa desculpa com a minha mulher, se ela me pegar com uma russa, por exemplo. Eu tô aprendendo idioma aqui, né? Mas por acaso, com essa francesa, eu me casei. Ela é minha mulher, mas enfim. Mas o fato é que quando ele mandou para a Odile a relação dos convidados para esse jantar, constava nessa relação o ex-noivo dela. E aí ele era o diretor-geral do Paris Match, aquela revista famosa. Ele era um conde, tinha o título de conde. Nossa! E ele era, além de ser conde de título, ele era o diretor da revista. E eu, quando via a relação dos convidados, eu disse para o Odile, eu disse, olha, você vai ligar para o teu amigo Paul-Louis Vellet, vai agradecer a gentileza que ele está tendo conosco de oferecer jantar, mas nós vamos declinar do jantar, porque com o teu ex-noivo no jantar, ele está querendo fazer um jantar para ele se divertir, não para mim. Então, você desliga para ele e diz que nós não vamos. Olha a sagacidade da Miguel Lemos mas aí. se você fazer isso para um cara do tamanho daquele, na França, você com 21 anos de idade... Deve ser uma desfeita não é que é uma desfeita, você precisa ter um pouco de personalidade, né? Para você poder se colocar diante de uma circunstância dessa, que não era boa para nós, nem para mim, nem para ela, na ocasião, minha mulher. Pois bem... Para ela também não? Claro, porque, enfim... Pelo constrangimento. E aí ela muito constrangida, ligou para ele, falou e tal. E ele prontamente me mandou uma mensagem se desculpando, mandou flores para ela e uma mensagem
para mim, se desculpando Essa mensagem veio como? Mandou uma carta, uma delicada. Uma carta, me lembro, com flores para ela, se desculpando conosco de ter, enfim, tomado essa iniciativa, que de fato eu tinha toda a razão e que ele iria desconvidar o Arnaud de Contade. Mas ele queria muito que eu continuasse aceitando o jantar e que eu fosse ao jantar, mas que ele estava desconvidando. E aí eu disse, claro, com o maior prazer. E aí fui no jantar. Qual circunstância? Uma casa, tipo um castelo, assim? Um castelo na França. O cara era o dono dos maiores... Serviçais, aquela coisa... Um jantar black tie, era um dîner placé, que você tem lá o nome das pessoas e tal. Com o nome... E o hall de convidados? Quem tinha? Alguém relevante? Tinha... Sem imaginar de convidados. Mas era uma mesa imensa ou várias mesas? Não, era uma grande mesa principal, onde tinha ali umas... Eu já tô fazendo na minha cabeça também. Great Gatsby. Era um jantar. A mesa principal devia ter uns 30 lugares. Tá. E aí os outros lugares eram mesas separadas, mas a mesa principal... E eu na mesa principal. Por acaso eu caí ao lado da Maria Pia de Savoia, que era filha do rei da Itália, Vittorio Emanuele. E quando o pai dele... Você sabe que o Vittorio Emanuele, o rei da Itália, ele foi deposto na Itália e a família real italiana foi para o exílio. E ela foi morar em Portugal. Então ela falava português muito bem, a Maria Pia. E sentou ao meu lado, até por uma gentileza dele, porque eu nessa ocasião não falava ainda tão bem o francês. Ele teve E eu fiquei com ela conversando em português, porque ela, enfim, me contando a experiência dela em Portugal. Ela era casada com um milionário francês chamado Robert Balkany na época. E era um industrial francês e tal. Enfim, tinha grandes industriais nesse jantar. Tinha, enfim, um grande amigo dela, que era o Jean-Paul Belmondo, um ator famoso que morreu recentemente, que era muito amigo dela, que também estava no jantar. Enfim, um jantar... Tinha a Elsa Martinelli, uma atriz italiana, que também era muito amiga dela e tal. Enfim, era um jantar animado, foi isso. Histórias que eu vivi. Fosse hoje, teria fotos, teria post em tudo quanto é lugar, todo mundo fazendo stories. Teria. Tem uma história que eu acho maravilhosa, que vale... Mas sua mãe vai brigar com a gente. Porque você tá ela não tá assistindo, você tá dando pilha nessa história. Conta aí, falando histórias de um outro mundo que não é o meu. Porque deixa eu te falar uma coisa aqui, só para cortar o André um minuto. Não, calma, André. Total de filme. Escuta, eu sou casado com a Adriana, mãe do André. Sim. Que é, assim, a paixão da minha vida. Nós estamos casados há 29 anos. Vamos fazer 30 anos de casamento no ano que vem. Eu tenho 27. Ele tem 27. Então, eu estou há 30 anos vivendo um casamento pleno de felicidade com a mulher da minha vida. Então, quando eu conto essas histórias... querendo garantir a paz. Não, eu não estou querendo garantir a paz. Não. Quando eu conto essas histórias... É do Arco da Velha, pô. É coisa de uma outra época, de uma outra situação. Mas por isso mas é a tua trajetória. Não é. É por isso que eu digo, são histórias que não... Que eu fico achando mas pra que é um gente outro é maravilhoso ouvir isso. É que ele é um curioso. Mas não é? Meu Deus! Teu pai não veio aqui exatamente. E impressionou todo mundo? Meu pai contando as coisas é uma outra época, a gente não tem noção de como era. Esse negócio de uma carta convidando e você tá, ao mesmo tempo, tem poderosos, tem 21 anos, veio da Miguel, 21 anos, meu Deus do céu. Ele casou com uma espécie análoga de Gisele Bündchen da época. E aí, saiu... frequentando mas, enfim, esse mundo. Era isso. Aí teve um episódio, esse aí você tem que contar até em detalhes, que consta naquela entrevista que você deu, naquela famigerada entrevista que depois você vai até mencionar. Tem imagem, eu separei a imagem. Lá aqui. Na frente, mas aí teve o tal jantar que tinha a presença do Aristóteles Onassis, com a Jacqueline Onassis, antiga Jacqueline Kennedy, esposa do John Kennedy. Que conte pra nós, e além disso, a presença do Henry Kissinger, que foi o cara que negociou a paz do Vietnã. Então eu vou contar a pedido do André. A pedidos aqui. E aí eu vou... A pedidos. Vamos passar para um outro tema, porque senão vamos ficar contando essa história aqui.